Oi pessoal, eu sou a Paola e esse é mais um vídeo do canal Os Livros Livram. E hoje, gente, eu tô aqui pra falar pra vocês que às vezes a gente tem que dar uma segunda chance pros livros. Vou contar pra vocês quais foram os livros que pela primeira vez que eu peguei pra ler eu abandonei. E é só depois, na minha segunda chance, que eu fui amar essas leituras. Mas antes da gente começar, lembra de se inscrever no canal, deixar o seu curtir, compartilhar o vídeo com seus amigos, conta pra todo mundo que o canal existe. Eu preciso muito da ajuda de vocês pro canal sempre chegar a mais pessoas. Dando like no começo do vídeo, você me ajuda muito com a divulgação, tá bom? Me segue nas outras redes sociais pra não perder nenhum tipo de conteúdo aqui no canal. Tem conteúdo diferente em cada rede social, então vale a pena aí, gente, tá por dentro de tudo, porque tem coisinhas diferentes em cada lugar, tá bom? Outra coisa que é Os Livros Livram tem uma lojinha na Shopee de marcadores de resina inspirados em livros que sou eu mesma que faço, eu que crio a arte, eu que faço os marcadores, eu que envio pra vocês. E também tem, lá nessa lojinha também tem os meus desapegos da estante. Então sempre que eu tô desapegando de algum livro ou alguns livros novos que eu não tenho a intenção de ler, eu coloco lá na lojinha da Shopee pra vender pra vocês. Então se você tiver interesse, dá uma passadinha lá e segue a lojinha, tá bom? Eu deixo o link aqui no box de descrição também. E a última dica que eu tenho pra dar pra vocês nesse vídeo é a Cuponomia, que é uma parceira fiel aqui desse canal. E a Cuponomia é uma plataforma de cashback e cupons de desconto para suas compras online. Pra quem ainda não sabe, baixe aí o aplicativo no seu celular ou ativa a extensão no seu navegador, que quando você usa a Cuponomia para fazer qualquer compra online em qualquer uma das mais de 2.000 lojas parceiras, a Cuponomia te avisa quando tem cupons de desconto nessas lojas e você também consegue uma porcentagem do seu dinheiro de volta, que é o que a gente chama de cashback. Se inscrevendo e se cadastrando usando o link que eu deixo aqui no box de descrição, você já começa com R$5 na sua conta. Quando você atinge R$20, você consegue transferir o dinheiro para o seu banco e sacar esse dinheiro. A Cuponomia tá sempre presente aí nas minhas compras que eu faço na internet, que eu compro quase de tudo, né, basicamente, na Amazon. E é isso, é uma coisa que eu indico pra vocês, porque eu sei que realmente funciona e porque eu uso também, então pra mim é uma mão na roda. Então fica a dica aí pra vocês, tá bom? Vamos ao vídeo, não tem tantos livros pra contar pra vocês, mas eu tentei pegar aí um pouquinho desde o meu início de vida literária até hoje. Tem alguns outros livros que daria pra fazer uma parte 2 nesse vídeo, mas eu quero ver aí se é o tipo de vídeo que interessa a vocês, se vocês gostam desse tipo de conteúdo. Sabe por quê? Porque eu como leitora aí há muitos e muitos anos, eu sei que muitas vezes, gente, o momento que a gente pega o livro pra ler não é o momento mais adequado para algumas histórias. Às vezes a gente pega uma leitura e a gente não consegue se conectar. E muitas vezes isso não é culpa do livro. Muitas vezes é um espelho de como você está se sentindo na sua vida real, né? Na sua vida pessoal. Às vezes está passando por alguns problemas no trabalho ou familiares. E aí você não consegue se conectar com a história direita. A gente acaba abandonando alguns livros. Ou nos momentos que a gente está de ressaca literária também, né? Que acontece muito quando a gente está em ressaca literária, aquela ressaca que você não consegue começar e não consegue dar andamento em nenhuma leitura. Muitas vezes a gente tende a culpar o livro por isso, mas talvez tenha sido só aquele momento que você pegou o livro que não fosse o melhor momento. E quando você dá uma segunda chance para essas histórias, você acaba se surpreendendo, tipo, meu Deus, por que eu abandonei esse livro? Que livro maravilhoso, que livro incrível, que não sei o quê. E aí eu pensando nisso, teve um livro que recentemente assim, acho que eu reli ele no final do ano passado, no começo do ano passado, não lembro direito, mas foi um livro que há muitos e muitos anos atrás eu abandonei. Eu comecei e aí eu abandonei, eu não lembro o motivo de eu ter abandonado, eu acho que é só porque eu não tava me sentindo muito conectada com a história, ou eu tava esperando uma coisa diferente, eu não lembro direito o motivo, sabe? Tem muitos anos isso. E aí eu falei, acho que eu vou deixar pra lá. Inclusive, eu tô com ele aqui, eu peguei na edição
que eu tinha abandonado, porque esse primeiro livro é o motivo de eu estar gravando esse vídeo pra vocês, que é o livro Persuasão, da Jane Austen. Eu amava Jane Austen por Orgulho e Preconceito. E quando eu li Orgulho e Preconceito, eu tinha lá meus 18 anos, mais ou menos. Tenho alguns aninhos já, viu, gente? Vou confessar pra vocês que já tem um tempinho. E aí, na época, eu já lia, já tinha algum tempo, e eu achava que por gostar de Orgulho e Preconceito, eu ia gostar de qualquer coisa da Jane Austen. Eu falava que ela era minha autora favorita, mas eu só tinha lido Orgulho e Preconceito dela, e eu resolvi dar uma segunda chance. Na verdade, assim, eu resolvi pegar um outro livro dela pra confirmar as minhas suspeitas de que ela era a melhor autora da minha vida, entendeu? E eu peguei Persuasão. Eu peguei Persuasão e eu não consegui dar continuidade na história. E aí, gente, eu parei bem aqui, que foi bem a época que eu marcava com qualquer coisa que aparecia pela minha frente. Mas tá aqui o papelzinho até hoje marcando. Eu tinha parado na página 57 do livro. Falei, eu não queria falar que eu tinha abandonado, porque era Jane Austen, eu não podia abandonar um livro da Jane Austen. E aí eu falei, não, vou deixar ele marcado, que uma hora eu pego ele de novo pra ler. E os anos foram se passando, foram passando. Quando foi no final, acho que foi no final de 2020, se eu não estiver errada, no começo de 2021, por aí. Eu ganhei outra edição de Persuasão, que essa edição aqui, ó, vou pegar pra vocês verem. Eu ganhei essa edição de Persuasão. E eu falei, acho que tá na hora de eu tentar de novo. E quem me deu essa edição, inclusive, tinha sido a minha irmã. Minha irmã me deu 3 livros da Jane Austen numa caixinha e um deles era esse. E aí, o que acontece? Eu falei, acho que eu vou tentar de novo, né? Porque vai que agora funciona, vai que agora dá certo. Eu tava me sentindo tão mais madura em relação às minhas leituras, sabe? Mais aberta. Peguei o livro pra ler. E, gente, eu não entendi por que eu tinha abandonado, sabe? Porque eu tinha simplesmente amado a leitura, eu tava amando, eu amei. Eu dei 5 estrelas, eu favoritei, eu chorei, eu me emocionei. E assim, eu marquei muito o livro, tá aqui cheio das minhas marcaçõezinhas. Deixei o fitilhozinho que vem no livro na carta, que é a carta literária que tá aqui, ó. A carta literária mais emocionante de todos os livros que eu já li, sabe? Eu fiquei apaixonada pela leitura e depois eu percebi, sabe? Que muitas vezes a culpa não é do livro, gente. Não é porque você não gosta daquele tipo de livro, ou daquela autora, ou daquela história. Às vezes é só porque você não tá no timing, sabe? E talvez aquela história é tudo que você vai amar, mas não naquele momento. E tudo bem você abandonar, e tudo bem se você der uma segunda chance e não gostar de todo jeito, tá? Mas em alguns casos acontece de você se surpreender positivamente, que foi o meu caso com Persuasão. E aí, pensando nisso, né, pensando em outros livros que eu tinha essa mesma relação como eu tive em Persuasão, eu descobri que tinha outros livros na minha história literária aí que eu tinha começado e abandonado e depois pegado de novo e amado. O segundo livro que eu tenho pra contar pra vocês também é um clássico, eu peguei nessa edição, que foi a edição que eu li, né, que é O Morro dos Ventos Uivantes. Gente, esse daqui eu comprei por causa de Crepúsculo. Quem não foi que comprou esse livro na época que Crepúsculo saiu? E ele era na época que eu tinha coragem de riscar livro com caneta, tá vendo? Aqui tem uns riscos de lápis também, eu tinha coragem nessa época, hoje em dia eu não dou conta mais. Ele tá sujo, folha branca, mas ele tá bem sujo, eu já li ele várias vezes depois que eu terminei a primeira vez. E, gente, eu vou falar a verdade pra vocês. Quando eu comecei Morro dos Ventos Uivantes, eu não aguentei aquele começo da história, sabe? Tipo assim, eu ficava com muita preguiça daquele começo. Eu falo começo, que é tipo assim, que como é um livro que é o começo da história no tempo atual, e depois que a história começa, é como se estivesse contando de um tempo passado, e a história principal é essas memórias, né? Esse tempo antigo aí, de anos atrás. O começo, que é a hora do cara chegando no Morro dos Ventos Uivantes, lá, né, na fazenda e tudo,
essa hora, pra mim, era uma hora que eu custei conseguir passar por ela. E isso com a minha cabeça ali de 15 anos, tá, gente? Que foi quando eu peguei esse livro pra ler pela primeira vez. Eu dei uma abandonada nele na época, fiquei um tempinho sem conseguir pegar a leitura de novo. E aí eu lembro que eu vi muita gente falando de O Morro dos Ventos Vivantes. Eu falei, eu queria conseguir falar para as pessoas que eu li esse livro, sabe? E eu queria me sentir leitora, lendo clássicos ingleses e não sei o que. Eu falei, não vou ler. E aí eu peguei e consegui passar por esse começo, que era sempre onde eu abandonava. E terminei o livro. E depois, gente, juro pra vocês, depois que você pega o ritmo dessa história, tipo assim, que você entende qual é o ritmo da história, porque não é uma história igual os livros da Jane Austen, são livros que contam sobre o dia a dia, sobre o cotidiano. Então, assim, é um romance meio que de formação, né? Não é um thriller que vai te fissurar da primeira à última página, mas é livro que tá ali pra te despertar emoções. E aí, quando eu fui dando continuidade pra história, eu fui amando e fui chorando e me emocionei muito, fiquei muito apegada nos personagens. Tanto é que depois disso eu já reli esse livro várias e várias e várias vezes, porque é uma história que eu não me canso, eu acho muito profunda, muito intensa, eu amo demais. Então, se você ainda tá aí com um pezinho atrás sobre ler Jane Austen, Persuasão especificamente, ou O Morro dos Ventos Vivantes começou, não tava achando muito lento, não conseguiu continuar, faz uma forcinha que talvez você tenha a mesma relação com esse livro que eu tive. Pode ser que pra você também dê certo. Mas se não der certo, gente, não tem problema, tá? Pode ser que você dê uma segunda chance pro livro e mesmo assim continue sem gostar dele e tudo bem, vida que segue, tá? Agora vamos pra um romance de época, que é um livro que, assim, esse eu acho que eu já falei aqui no canal. Não sei se em lives eu acho que eu já comentei isso. Há uns anos atrás, teve uma época, assim, que eu só lia romance de época. Nessa onda de só ler romance de época, eu conheci muitas autoras. E eu era muito apaixonada na Julia Quinn, sabe? A Julia Quinn era minha autora favorita, assim, de romance de época, um tempo atrás. E aí, nada pra mim ficava tão bom quanto de Julia Quinn. Eu não sei nem se eu falei certo os outros nomes, mas Julia Quinn era a autora que eu era fissurada. E aí, nesse bolo de ler um monte de romance de época, eu acabei pegando um livro da Tessa Dare, que foi o livro Uma Noite Pra Se Entregar. É o primeiro livro da série Spindle Cove. Foi o meu primeiro contato com a Tessa Dare. Gente, mas eu confesso pra vocês que quando eu li esse livro eu não gostei. E olha que assim, minha relação difícil não era com esse livro, era com a série. Porque, tipo assim, em vez de eu abandonar o livro, eu li ele até o final. Mas depois que eu li esse livro e não gostei, eu fiquei com preguiça de continuar a série. Então eu meio que abandonei a série. Eu falei, não vou continuar não. Acabei trocando, inclusive, o livro na edição que eu tinha lido no Scoob. Aí eu falei, eu acho que Tessa Dare não é pra mim. Eu falei, acho que eu não curti muito não, sabe? Eu falei, não, acho que não é Tessa Dare, não é pra mim não. E aí os anos foram se passando e no meu canal, aqui no canal, né, o canal me apresentou a várias pessoas e muitas dessas pessoas ficavam, Paola, lê Tessa Dare, lê Tessa Dare, lê Tessa Dare. E eu não queria falar pras pessoas, mas eu não gosto de Tessa Dare, sabe? Porque eu li Uma Noite Pra Se Entregar e não gostei. Como eu não queria falar isso pras pessoas, porque o pessoal defendia muito ela, falava assim, não, uma hora eu vou dar continuidade, vou continuar. E aí um dia eu comentei que eu não tinha gostado do primeiro livro da série. Com muito custo eu comentei com as pessoas que eu não tinha gostado do primeiro livro da série. Era por isso que eu não continuei lendo Tessa Dare. Aí, as meninas no grupo do WhatsApp, que na época a gente tinha um grupinho só pra ler romances de época, e aí elas falavam, Paola, você tem que continuar porque o primeiro livro não é o melhor mesmo. Muita gente não gosta do primeiro livro, lê o segundo que você vai favoritar, que não sei o que. E eu falei, não, então tá, vou dar uma chance, meio ainda com o pé atrás, sabe? Falei, não sei não curti o primeiro, eu acho que eu não vou gostar dessa série não vou gostar não, que não sei o que, com muito pé atrás. Acabei comprando num dia de promoção, assim, acabei comprando o box de Spindle Cove, falei, vou dar uma chance. Tava com meu coração aberto pra Tessa Dare novamente. Falei, vou dar uma segunda chance pra série. E, gente, aí eu li o segundo livro, que eu vou pegar aqui pra vocês.
eu li esse daqui, ó, Uma Semana Pra Se Perder. E realmente, eu favoritei o livro, porque é maravilhoso. Se eu tivesse começado Spindle Cove por esse livro, eu não teria abandonado em momento nenhum. Mas aí a minha relação com a Tessa Dare mudou, porque aí eu percebi que, tipo assim, eu amava mesmo a escrita dela. E olha que entre eu ler Uma Noite Pra Se Entregar e Uma Semana Pra Se Perder, eu peguei outros livros dela, porque eu queria dar uma segunda chance pra Tessa Dare, mas que não fosse com Spindle Cove, sabe? E aí eu continuei lendo Tessa Dare. Eu li... essa trilogia aqui, ó. Um Casamento Conveniente. Os 3 livros, que é Um Amor Conveniente, Uma Aposta Irresistível também. Eu li esses 3 livros. E esses 3 livros me fizeram mudar a minha realidade em relação a Tessa Dare. Foram livros que eu favoritei todos os 3. Aí eu falei, eu acho que às vezes o que eu não gosto na Tessa Dare não é a escrita, é a série Spindle Cove. Falei, não vou gostar de Spindle Cove, porque eu amei esses livros aqui da Tessa, mas não gostei do primeiro livro de Spindle Cove. Mas foi amando esses aqui que me deram, que me deu meio que um start, tipo, não, vou dar uma segunda chance pra Spindle Cove, porque eu tô favoritando tudo que eu leio da Tessa Dare, por que não dar uma segunda chance pra Spindle Cove? Aí eu peguei uma semana pra se perder e amei, gente. Aí eu falei, não, eu vou continuar Spindle Cove, porque não dá pra julgar a série inteira por causa de um livro. E foi o que eu fiz. Tô continuando em Spindle Cove, ainda não terminei, mas eu confesso pra vocês que a minha relação com Tessa Dare, que eu tinha lido só um livro específico que eu não tinha gostado, mas todos os outros livros da Tessa Dare que eu li, eu amei. Então... foi também foi uma autora aí que eu tive uma relação no começo que eu achei que eu não ia gostar tanto, e depois fiquei rendida, apaixonada, tudo que eu queria. Agora eu fico de olho em todos os lançamentos da Tessa Dare, porque ela é maravilhosa. Outro livro, e esse eu acho que pode até ser que eu arrumo uma encrenquinha aqui com vocês, mas outro livro que eu tenho pra falar pra vocês aqui hoje, que eu tenho essa relação, que eu tinha, né, uma relação um pouquinho difícil. E vocês vão rir, porque vocês sabem que eu surtei horrores quando eu li o último livro dessa série, porque eu estava super cadelinha. Mas no começo eu não gostava, que é Trono de Vidro. Gente, Trono de Vidro, o primeiro livro, né, esse daqui, que foi quando eu peguei pra começar a série, eu não comecei por Lâmina da Assassina, tá? Hoje em dia, se eu for indicar pras pessoas, eu aconselho começar por Lâmina, porque eu particularmente gosto da história em ordem cronológica, e Lâmina é um livro que cronologicamente vem antes de Trono de Vidro. Mas aí o que acontece? Eu li primeiro Trono de Vidro, não sabia disso, né? Li primeiro Trono de Vidro. E eu tinha gostado, mas eu não tinha amado. E eu só comprei o segundo livro pra continuar essa série por causa do hype que ela começou a ter. Falei, não, eu tenho um canal, trabalho com isso, eu vou ter que continuar Trono de Vidro, não vai ter jeito, tá todo mundo falando disso, vou ter que ler o resto. Mas eu tinha decidido abandonar Trono de Vidro quando eu li o primeiro, porque eu não gostei muito assim. Não fiquei muito curiosa pra ir pros outros livros. Eu tinha gostado, mas eu não tinha amado, sabe? E aí eu fiquei postergando, falei, e aí eu acho que eu comprei o segundo livro e ele ficou parado na minha estante mais de um ano até eu ter vontade de pegar ele pra ler, sabe? E aí eu falei, mas eu tava com preguiça. Aí eu ia passando leituras que eu queria na frente, né? O que a gente faz quando a gente não quer muito ler um livro, a gente vai passando outros que a gente quer ler na frente daquele. E foi o que eu fiz, sabe? O primeiro livro não foi um livro que me fez amar a série, mas eu tinha achado interessante, falei, não vai ser tão ruim assim continuar. Peguei o segundo. No que eu peguei o segundo, um pouco contrariada, eu ia ler só pela obrigação. No que eu peguei o segundo, o final do segundo livro, que tem um plot no final do segundo livro, eu fiquei tão chocada que eu falei, agora sim estamos falando a minha língua. E até hoje eu agradeço por não ter desistido de ler Trono de Vidro por causa do primeiro livro, porque a série tem tanta coisa que acontece, que vai crescendo e a história vai tomando um rumo tão extraordinário, tão maravilhoso, assim, que eu simplesmente amei. Até a última página do último livro eu amei. Virei cadelíssima de Trono de Vidro, então tô pagando minha língua horrores. Mas confesso pra vocês que o primeiro livro de Trono de Vidro não foi o que fez eu amar a série.
foi o plot do segundo livro, que tem no segundo livro, e Lâmina da Assassina, que eu li depois do segundo livro. Depois que eu tinha lido Coroa da Meia-Noite, né, que é o segundo, aí eu descobri que eu tinha que ler Lâmina da Assassina antes de ir pro terceiro livro. Eu li Lâmina da Assassina, já comecei a gostar um pouquinho mais no segundo livro, né, da série, mas quando eu li Lâmina da Assassina, eu já fiquei rendida, simplesmente apaixonada por Trono de Vidro, e aí só aumentou. Por último, mas não menos importante, um livro que é recente, que eu li recentemente, mas já tem aí um tempinho que ele estava parado na minha estante, e eu só fui pegar ele pra ler no mês passado, mas eu acho que já tinha um ano, mais ou menos, e eu tava colocando esse livro em TBR, uma atrás da outra, eu colocava esse livro, colocava e nunca li, eu ficava postergando também. E aí, eu confesso que esse é por causa da escrita, tá? Da linguagem que a autora conta a história, que é A Amiga Genial, da Helena Ferrante. Gente, esse livro aqui, eu amei quando eu li, mas eu já peguei ele pra ler algumas vezes no decorrer do tempo que ele ficou parado na minha estante, e eu não curtia muito o começo da história, eu sempre achava um pouco cansativa, eu ficava com um pouquinho de preguiça, sabe? Porque eu não sou uma pessoa que gosta muito quando o livro tem pouco diálogo. E quando o livro tem pouco diálogo, ele acaba ficando uma leitura mais cansativa. Então, a primeira vez que eu peguei esse livro, eu li umas 30 páginas e meio que deixei ele parado na minha estante, falando que tava lendo, mas na verdade não tava lendo nada, sabe? Ficou meio que abandonado por um tempo. Aí, quando foi no mês passado, eu falei, não, chega, não dá, eu tô enrolando demais pra ler esse livro, eu já devia ter terminado há séculos. Eu coloco ele de tibiar atrás de tibiar e não leio. Falei, agora vai ser a hora de eu ler esse livro. Peguei A Amiga Genial e amei. Porque assim, apesar de ser uma escrita diferente do que eu estava acostumada, não é a escrita mais fluida do universo. Eu acho ele um pouco cansativo por ter poucos diálogos. Mas isso, com o decorrer da história, você vai se acostumando, você vai se adaptando. E aí você acaba se envolvendo tanto na história que você não percebe mais isso, esse incômodozinho besta do começo, sabe? E eu amei A Amiga Genial, achei excelente. Eu dei 4 estrelas, eu não cheguei a favoritar, mas eu dei 4 estrelas pra ele. E amei, gente, juro pra vocês, ele vale o hype todo mesmo. É um livro que dá vontade de pegar logo o segundo, né, a continuação da série, da tetralogia, se eu não me engano. E eu amei, simplesmente, é o último livro que eu tenho pra falar pra vocês dessa lista. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um vídeo que, na minha cabeça, faz muito sentido, que eu tenho certeza que vários leitores já passaram por coisas similares. Similantes não, né? Bom, não existe. Mas eu tenho certeza que vocês já passaram por alguma situação assim. Deixe aqui nos comentários pra mim quais foram os livros que vocês tiveram essas relações conturbadas no começo e que depois você amou. Um beijo e até o próximo vídeo.